Bem, nossa conversa de hoje é relativa a emissões químicas e a produção de doenças ocupacionais em processos de produção de engenharia industrial. Diante de várias pesquisas, concluí que o conceito geral de perigo refere-se ao potencial intrínseco que um composto químico tem de causar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas envolvidas com processos de engenharia de produção industrial com a presença de elementos químicos. As atividades de investigação, avaliação e prevenção das emissões químicas com potencial para causar doenças ocupacionais nos inúmeros processos que envolvem os compostos químicos representam atividades importantes sob o ponto de vista da preservação da saúde humana, segurança e meio ambiente. Por outro lado, a manutenção da saúde ocupacional não é custo, mas receita, se levarmos em conta que erros e paradas inesperadas podem ser por causa de erros dos operadores afetados por doenças ocupacionais. O dito manutenção da saúde ocupacional não é custo, mas receita, se justifica pelo fato de que, nos processos de engenharia de produção industrial, pode influenciar no cumprimento das metas. As questões de saúde, segurança e meio ambiente exercem papéis cruciais nos inúmeros processos de engenharia industrial, envolvendo uma rede de atividades que, se não gerenciadas de forma adequada, podem causar danos à saúde das pessoas e seu meio. Dessa forma, aumenta-se a necessidade de métodos alternativos de prevenção aos riscos com participação de funções multidisciplinares para refinar continuamente a busca de melhoria nos estágios sujeitos a emissões químicas. Cabe ressaltar que a possibilidade de impactos à saúde e ao meio ambiente, por sua própria natureza, requer dos condutores de processo de produção industrial que envolve produtos químicos e suas reações a elaboração de planos de prevenção diferenciados de determinados estágios quando comparados com processos não químicos, uma vez que uma reação química é um processo de transformação de um conjunto de substâncias químicas em outras, como a geração de subprodutos, por exemplo. Por outro lado, as transformações atmosféricas podem produzir reações espontâneas, independentemente das formulações planejadas, principalmente fora do ambiente das plantas ou das fábricas, como queiram. Ressalta-se que as ações de acomodar, reagir, ajeitar ou receber compostos químicos são atividades amplas nos processos de produção. Essas atividades envolvem pessoas e funções diferentes. Assim, na avaliação dos compostos químicos agregados ao processo, bem como os resíduos após processo, devem ser considerados sob o ponto de vista de que tem potencial de impacto à segurança, saúde e meio ambiente. Outras situações de risco estão presentes na movimentação dos compostos químicos nas atividades de estoque e armazenagem. O passar do tempo faz com que as atividades de controle do estresse térmico e mecânico sejam reais. A consequência de todos esses elementos, na realidade, é o surgimento do potencial de risco nos processos. Do lado da comunidade, o sistema aceitável de informação ocorre, em geral, de forma desestruturada, além de ser baseada somente numa simbologia de interpretação complexa para pessoas comuns e até mesmo, dependendo da situação, por operadores
de áreas operacionais, ocasionando sérios problemas de perigo nas exposições no decorrer das reações dos compostos químicos durante o processo. Partindo desse princípio, o direcionamento da sistemática proposta a condutores de processos envolvidos no processo pode ser um meio de alerta para a prevenção aos impactos à segurança, saúde e meio ambiente. A resposta à preocupação com as emissões químicas causadoras de acidente tem levado algumas universidades e órgãos internacionais a desenvolverem programas de educação com vista a proporcionar aos professores e alunos a oportunidade da abordagem de novas pesquisas no campo das emissões químicas danosas à saúde e ao meio ambiente. Por ocasião das nossas atividades na logística em processo de produção e também como pesquisador no DPQ Dembius, na FEC Unicamp, concluiu-se que os itens discutidos são representativos sobre o aspecto do realismo científico, principalmente por tratar-se de busca de conhecimentos acurados dos dados da experiência prática em administração da produção. Por exemplo, no monitoramento biológico de exposição, no planejamento de produção rígido, são feitas avaliações periódicas relativas ao nível de desempenho, para comparar o projetado com o realizado. No entanto, algumas corporações não reconhecem sensibilidade química múltipla como fator de decréscimo de desempenho e não relaciona com os sintomas apresentados pelos trabalhadores. A consequência disso é a incidência de erros, impacto da segurança, à saúde, ao meio ambiente, decréscimo da produção e da qualidade. Um dos obstáculos para alcançar resultados e metas. Isso acontece por falta de política de manutenção da saúde ocupacional e ambiental bem definida. Em determinado grupo de operadores, um sintoma que ocorre com frequência ao indivíduo do grupo pode durar várias semanas ou transformar-se em um padrão normal do indivíduo e, portanto, indicar um problema de saúde ocupacional que requer tratamento. Normalmente, a queda de desempenho funcional pode ser identificada por mudança de personalidade ao longo do tempo, confusão na interpretação dos procedimentos de trabalho, estado de depressão ou apatia, sensação de temores, raiva ou suspeita dos colegas de trabalho, culpa aos outros por seus próprios erros, isolamento, falta de vontade de viver. Diante a probabilidade de incidência de erros, o monitoramento biológico da exposição é recomendável e deve ser feito com a participação multidisciplinar. Por outro lado, o administrador do processo de transformação deve interagir permanentemente com a sua equipe de trabalho. Por fim, entendemos que operadores treinados compreendam e assimilem o risco a que se expõem. As anomalias dessas situações de risco acontecem simultaneamente com o gerenciamento das atividades de P&D, que culminam com o domínio da tecnologia de produção de quaisquer processos.